Kátia da SEB, Secretaria de Educação Básica, Denise Carvalho, Secretaria de Educação Superior, Maurício Holanda, da SASE, e o Vitor, representando aqui a Secretaria das Séries, e cumprimentar todos os jornalistas, a imprensa aqui presente, e nesta manhã de terça-feira. Bom, o objetivo, a gente vai ter uma rápida apresentação do diretor de avaliação da educação básica, o Rubens Lacerda. Nós vamos mostrar os números do Enem 2023 e, após isso, nós vamos fazer uma avaliação, análise. Ele vai mostrar os números do processo e, posteriormente, eu farei uma avaliação de algumas ponderações e alguns encaminhamentos que nós estamos discutindo no MEC e, posteriormente, também o Manel Palácio, presidente do INEP, fará também o uso da palavra. Então, para ser bem objetivo, eu quero só dar as boas-vindas a todos. É um prazer recebê-los aqui no Ministério da Educação. Já desejar um feliz ano novo a todos, que a gente possa ter um ano com muito trabalho, de muita esperança e muito avanço na educação, muitos avanços na educação brasileira. Esse é o grande objetivo, o desejo nosso do Ministério e toda a equipe do Ministério da Educação. Então, eu queria convidar agora o nosso diretor de avaliação, Rubens Lacerda, para fazer a apresentação dos resultados do Enem 2023. Portanto, muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Bom dia, senhor ministro. Bom dia, presidente do INEP, senhor Manel Palácio. Eu gostaria de começar agradecendo a toda a equipe do INEP que esteve envolvida durante mais de um ano para a gente conseguir realizar esse evento fundamental para a política educacional brasileira, que é o Enem. Então, são muitas servidores e muitos servidores da Diretoria de Avaliação da Educação Básica, da Diretoria de Gestão de Planejamento, que contribui na logística, e na Diretoria de Tecnologia de Disseminação da Informação Educacional, que trabalha na parte de processamento e armazenamento dos dados e também na infraestrutura para a gente poder fazer a inscrição e divulgação. Então, o Enem ele é uma ação coletiva do INEP. E eu vou dar destaque especialmente a duas pessoas, a Fernanda Cristina, que é a coordenadora geral de exames e instrumentos, e ao Joelson Silvério, que é o coordenador geral de medidas da educação básica. E, em nome deles, eu gostaria de agradecer profundamente aos servidores e servidoras dessas duas coordenações gerais, fundamentais, tanto para a construção pedagógica do instrumento, como também para o cálculo das medidas, que são os resultados que nós vamos tratar aqui hoje. O Enem ele é fundamental para as políticas de acesso à educação superior brasileiras. Então, nós temos aqui como destacar que o Enem é uma ferramenta crucial para o acesso por meio do SISU, do ProUni e do FIES. Além disso, o Enem ele permite aos egressos e aos concluintes do ensino médio disputarem vagas em mais de 50 instituições de ensino superior de Portugal e de outros países. As instituições particulares também utilizam o Enem em seus critérios próprios de seleção, além de ser uma ferramenta de autoavaliação, de compreender como está seu desempenho ao fim do ensino médio. É uma boa medida individual para entender o seu desempenho e para pensar no futuro, pensar profissionalmente, entendendo desse ponto que o Enem então é uma ferramenta bastante completa e bastante importante para a gente poder compreender o fim do ensino médio e essa transição para a educação superior e também para o mercado de trabalho. Vamos começar trazendo a série histórica do Enem. E eu gostaria de destacar alguns pontos nesse período. O Enem começa em 2009. Nós tivemos a maior edição em 2013, com 8.700.000 pessoas inscritas. E também tivemos um outro pico em 2016, em 2015, com 8.600.000 pessoas. Durante o período do governo Lula, a gente claramente, e depois do governo Dilma, houve claramente um crescimento na inscrição do Enem. Ou seja, havia um engajamento, havia um interesse, tanto dos concluintes como também da população brasileira, no acesso à educação superior. Durante uma parte desse período também, o Enem serviu como um mecanismo para a certificação de jovens e adultos. E esses períodos de maior inscrição devem-se a isso. Depois, o Enem passou a ser somente uma ferramenta de acesso à educação superior, e o Enseja
ocupou novamente o papel de certificação da educação de jovens e adultos para o ensino médio. Começamos a ver uma queda significativa da inscrição no Enem. Então, começou a haver um desengajamento de jovens e de egressos do ensino médio. Houve, sim, a pandemia, o que também contribuiu para a redução, até 2019, dos inscritos. E é interessante notar que em 2020, as pessoas voltaram a se inscrever para o Enem. Mas, dada a incerteza do que seria, como seria uma aplicação para tantas pessoas naquele período em que a Covid ainda era uma preocupação, ou deveria ser uma preocupação da sociedade brasileira, a participação continuou caindo. Então, a gente vê que as duas linhas, tanto a de inscrição como a de participação, elas têm um comportamento paralelo. Sempre a participação mais baixa que a inscrição, logicamente. Então, há, sim, um esforço para que as pessoas que se inscrevem, de fato, participem da aplicação do Enem. Mas aqui é um ponto bem diferente, quando a gente vê que há um novo crescimento aqui, mas a participação continua caindo, o que é um fator diferente dos outros anos. E a gente vê aqui, ao final, em 2023, um crescimento novamente. Então, há um esforço do INEP e do MEC para trazer de novo os jovens e os demais egressos do ensino médio para participar desse processo de seleção, para participar do Enem. Isso também repercute no aumento dos participantes da última edição. Então, a gente está começando um movimento de subida novamente. Eu espero que as edições seguintes, esse crescimento seja maior e seja contínuo, seja permanente. E o esforço dessa apresentação de hoje é, em grande medida, não só trazer os resultados, esses números absolutos e brutos, e até muito frios, mas mostrar que, sim, o Enem é uma ferramenta de mudança de vida das pessoas. Sim, o Enem é uma oportunidade de jovens, dos jovens, ingressarem na educação superior pública de qualidade, de terem bolsas para ingressarem na educação superior privada. E eu vou mostrar que isso é possível. Isso é possível mesmo para aqueles que acreditam que a nota é baixa. E eu estou dando um spoilerzinho, tá? Mas é importante mostrar isso, que essa é uma ferramenta fundamental e que esse é o nosso propósito aqui hoje. Vou falar rapidinho ainda sobre as inscrições e participação de um público bastante específico, que são os jovens concluintes do ensino médio na rede pública. Vou comparar 22 com 23. Os dados de 23 de matrículas ainda são estimativas, porque a consolidação do censo escolar, que também é realizado pelo INEP, só vai acontecer após fevereiro. Então, esse dado ainda tem alguma alteração, tá bom? Então, para 2022, nós tivemos 2 milhões de matrículas aproximadamente, 1 milhão e 100 mil inscritos, o que dá um percentual de inscrição desses concluintes do ensino médio de 55%. Participaram 766 mil pessoas, o que significa 68% daqueles que se inscreveram e 38% das matrículas do ensino médio daquele ano. Ou seja, esse número aqui é muito baixo. Tem muitas jovens se formando no ensino médio e que não estão participando do Enem. Esse é um dado que nos preocupa muito. Esse é um grupo preferencial. É aquele que acabou o ensino médio, tem condições de fazer uma boa prova do Enem, tirar uma boa nota e acessar a educação superior. Em 2023, nós temos 1 milhão e 700 mil pessoas. Tivemos 1 milhão e 100 mil inscritas, 1 milhão e 181 mil inscritas. Há um crescimento com relação à participação dos jovens. Se nós tivemos 55% no ano passado, no ano anterior, 22, temos 65% dos inscritos, né, 65% dos matriculados inscritos no Enem. Então, há um aumento de 10 pontos percentuais, que é um crescimento bastante importante para a gente destacar aqui hoje. Desses jovens, 837 mil participaram, o que significa uma participação de 70% dos 1 milhão e 100 mil inscritos. Quando a gente vê a taxa de participação, ela tem uma flutuação, ela aumenta um pouco, mas aí é uma participação, é um aumento baixo aqui, apesar de ser importante. Então, aqui a gente mostra que há, sim, uma atuação importante da gente conhecer quem são essas pessoas que estão se inscrevendo e não estão participando. Porque esse é um público que a gente consegue acessar com mais facilidade, então é importante a gente destacar esse número. E com relação agora ao total de participantes, considerando quem são os concluintes, aqueles 1 milhão e 700 mil ali do outro lado, nós tivemos 46% de participação. Aqui a gente também nota que há uma melhoria significativa de 8 pontos percentuais aproximadamente. Essa tabela grandona, eu vou passar ela rapidinho, mas a intenção aqui é só a gente poder mostrar, por unidade da federação,
como foi a diferença das inscrições e da participação. Aqui nós estamos tratando de todos os concluintes do ensino médio. Eu vou passar mais rápido nesse slide, porque no próximo a gente faz o recorte somente para os concluintes da rede pública. E ali a gente tem mais condições de discutir e mais aproximação também para trabalhar com as secretarias estaduais, principalmente, que são os maiores responsáveis pelas matrículas do ensino médio brasileiro. Então, no Brasil todo, nós tivemos 2 milhões de matrículas, 1 milhão e 400 mil inscritos, 68% do total de matrículas. Tivemos 1 milhão e 58 mil participantes, o que dá 74% do total de inscritos, e são 50% de todas as matrículas. Então, há, sim, uma grande quantidade de jovens que estão fora desse processo de avaliação e que precisam ser engajados a participar do Enem. Eu vou destacar aqui somente os 2 maiores estados em participação dos concluintes, que são o Ceará, com 80%, e Goiás, com 73%. Na outra ponta, nós temos o Amazonas, com somente 40% de participação, e São Paulo com 41%. São os estados com a menor participação dos concluintes do ensino médio. Queria dar mais destaque agora para a questão da rede pública. Aqui é um ponto em que nós podemos aprofundar pela proximidade, né, do INEP e do MEC com as secretarias estaduais e uma possibilidade de articulação entre os entes da federação. Foram 1 milhão e 700 mil, quase 1 milhão e 800 matrículas na educação média da rede pública, quase 1 milhão e 200 de inscrições, o que dá aí 65% de inscritos no total de matrículas. Tivemos 70% de participação desses jovens que se inscreveram, desses 837 mil, então são 70% dos inscritos, e são 46% de todas as matrículas. É importante notar que quando a gente avalia a rede pública, como ela é a maior parte do ensino médio brasileiro, não há grandes flutuações nesses percentuais, mas algumas coisas elas se alteram. Lá em cima, continua o Ceará com 79% de participação da rede pública e Goiás com 72%. Mas quando a gente vê a outra ponta, na parte de baixo, nós temos Roraima com 29%, nós temos aqui São Paulo com 34% e o Rio de Janeiro com 36% somente de participação. Então, é importante notar que há um pouquinho de diferença, principalmente no que diz respeito à rede pública, naqueles estados que têm menor participação dos seus jovens que estão se formando. E esse é um ponto de atenção que a gente precisa buscar políticas de engajamento desse público. E passa muito da nossa articulação com as secretarias estaduais nesse ponto. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos resultados. Nós trouxemos o panorama geral das áreas. Então, o Enem ele é composto por 5 avaliações. Então, nós temos 4 áreas de conhecimento, mais a redação. As 4 áreas são linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. A nota média, ela sempre vai flutuar perto dos 500 pontos, que é a média dos estudantes que fizeram a prova de 2009, que a partir da TRI nós utilizamos para comparar todas as edições do Enem. Então, quando a gente pegar a área de linguagens, ela teve 516 pontos de média, a nota mínima obtida, que era a nota mínima do teste, 287 pontos, e a nota máxima, 820. As flutuações são relativamente próximas nas outras áreas. 289 é a nota mínima de ciências humanas, com uma média de 522 pontos, 823 a nota máxima. Para ciências da natureza, o mínimo de 314 pontos, 497 de média, 868 pontos foi a nota máxima. As notas máximas de ciências da natureza e matemática costumam ser um pouquinho maiores do que as das áreas de linguagem e ciências humanas, por características dos testes. Que elas são características psicométricas que eu acho que eu não vou adentrar aqui agora, não, que eu acho que vai dar sono em algumas pessoas. Mas vamos tratar só da parte mais interessante dos resultados. A matemática, a nota mínima foi de 319 pontos, 534 de média e 958 a nota máxima. E, por fim, a redação a gente não considerou as notas zero, porque as notas zero, via de regra, são indivíduos que não atenderam aos princípios do edital. Então, eles, de alguma maneira, eles infringiram uma regra. Ou se identificaram, ou faltaram com respeito com a aplicação, não cumpriram o mínimo de preenchimento de 7 linhas. Então, como eles não participaram na prática da redação, eles foram eliminados, né? Não tem nota, então a nota mínima é 40 pontos. A nota média foi de 641 pontos na redação, e nós tivemos
Também pessoas que gabaritaram a redação tiraram 1.000. Continuando sobre a redação, esse ano nós tivemos 60 redações notas 1.000 no Brasil. Houve um aumento com relação ao ano passado. Ano passado nós tivemos 18 redações nota 1.000. E nós entendemos que a principal razão para isso é o tema desse ano, que foi um tema relevante socialmente, discutido amplamente. Isso permitiu que as pessoas tivessem essa condição para discutir esse tema com não vou dizer pela facilidade, mas com uma certa fluidez, e que permitiu esse aumento nas notas 1.000 deste ano. Eu vou dar um destaque especial para aquelas pessoas da rede pública, essas jovens que gabaritaram a prova. Nós tivemos uma pessoa no Espírito Santo, uma no Rio Grande do Norte, uma no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Norte e a última de Tocantins. Então, foram 4 pessoas da rede pública que conseguiram tirar nota 1.000 na prova. Eu gostaria de parabenizar todas essas 7 pessoas, em especial essas 4, porque realmente o tema era bastante interessante, bastante desafiador também, um tema super relevante, e perceber esse número de pessoas que conseguiram tirar nota 1.000 na prova mostra também a capacidade do jovem de tratar de um assunto tão importante para a sociedade brasileira, seja na aplicação principal do Enem regular e também o tema da redação da prova, da reaplicação e PPL, que são as pessoas privadas de liberdade. Esse gráficozinho, ele é um gráfico obrigatório para a gente, que é a distribuição das notas do Enem da edição anterior. A informação mais importante dele é mostrar que as médias das notas, considerando aquelas 5 áreas do conhecimento que a gente mencionou mais cedo, considerando a média das 5 áreas, nós tivemos uma distribuição muito semelhante a uma distribuição normal, que é o esperado quando se usa a teoria de resposta ao item. Então, a principal informação aqui que a gente tem é que ele se comporta como esperado. Então, o teste tem o desenho que era para ter, isso é muito importante para dar segurança para todos que participaram da aplicação. O principal grupo ficou entre os 500 e os 550 pontos, que são quase 550.000 pessoas. E como uma distribuição normal, ela vai cair para os 2 lados da curva da mesma maneira, ou de forma muito parecida. Então, você vai para o lado inferior. O grupo de 450 a 50 pontos teve 474.000 participantes com nota nessa faixa, e a faixa inferior de 400 a 450 pontos, 294.000 jovens, ou participantes, de modo geral. Do outro lado, do lado superior da média, entre 550 e 600 pontos, nós tivemos 497.000. Entre 600 e 650 pontos, 368.000 pessoas. Conforme a curva vai descendo, você vai tendo cada vez menos indivíduos, porque são aqueles que tiveram uma proficiência ou abaixo, mais de um indivíduo padrão abaixo da média, ou mais de um indivíduo padrão acima da média, que é esperado com uma distribuição normal, que isso vai cada vez sendo uma faixa menor de pessoas. Então, é justamente o comportamento esperado. Aqui eu acho que a gente entra no que há de mais importante na nossa conversa de hoje, que foi o que eu antecipei mais cedo, que é mostrar para todos os jovens, todas as jovens, todos os egressos, que eles têm sim condições de usar o Enem para acessar a educação superior brasileira. E o esforço dos próximos slides é esse. Eu vou começar trabalhando com o resultado geral do Enem e usando a referência, o grupo que participa para ampla concorrência. Aqui nós fizemos a seguinte análise. Nós usamos o SISU anterior, analisamos todas as notas de corte de ampla concorrência, pegamos as 20% das menores notas para entrada em ampla concorrência nos cursos da educação pública brasileira. Essa nota dos 20% de cursos com menor nota de corte ficou em 569,92 pontos. Vou falar 570 daqui para frente para facilitar para todo mundo. Então, 570 pontos dá acesso a 840 cursos diferentes no Brasil. E essa média de 570 pontos era um pouco acima da média brasileira, que eu apresentei agora há pouco. Então, é uma nota que ela vai exigir um engajamento do participante, mas é uma nota possível. As pessoas podem competir por meio dessa nota. E eu queria mostrar quantos dos brasileiros hoje já conseguem competir no SISU em ampla concorrência por meio da nota do Enem, dessa edição que a gente acabou de fazer do Enem em novembro e dezembro do ano passado. Nós temos 1.014.000 pessoas hoje podendo acessar a esse percentual de 840 cursos por meio de uma nota a partir de 570 pontos.
Então, às vezes a pessoa pensa, para eu passar no Enem e ter acesso à educação superior, eu tenho que tirar 700 pontos, 750 pontos, eu tenho que gabaritar a redação. Não é verdade. Com 570 pontos, você já tem 840 cursos disponíveis para você. E a gente trouxe também um dado do ProUni, que é um pouquinho diferente, porque o CIS-ProUni é um outro sistema de seleção, que será, né, esse ano realizado na semana seguinte a do SISU. Nós pegamos os 25% dos cursos com as menores notas de corte. E aí são 509 pontos necessários para participar de todos esses 25% desses cursos. Nós temos 1.600.000 pessoas, mais de 1.600.000 pessoas que podem participar desse processo de seleção hoje, o que dá 61% dos participantes do Enem, da última edição. Ou seja, a maior parte dos jovens, das jovens, dos egressos que participaram do Enem vão poder participar do ProUni por meio dessa nota de corte, que é 509 pontos, que é abaixo da média nacional. Veja bem isso é fundamental perceber. Tem muita gente que pode jogar esse jogo e que não está percebendo. Então é fundamental que eles tenham clareza disso, que os jovens percebam, eu tenho sim a oportunidade de ingressar na educação superior, por meio da rede pública e por meio do ProUni também. Então são duas ferramentas que a gente está trazendo aqui fundamentais. Esse aqui é o mapa de palavras de todos os cursos disponíveis naquelas vagas para o SISU. Tá bem? Nós vamos reparar que as principais áreas de conhecimento são aquelas ligadas à licenciatura, principalmente. Além dessas áreas, que são as maiores aqui, tem maior frequência, nós temos também diversos outros cursos. Então, nós temos cursos das áreas de engenharia, das áreas de gestão, da área ambiental. Então, vários temas diferentes. E você vê pela pluralidade de cursos que as opções são vastas. Não é pensar assim, poxa, eu vou passar no que sobrar, não é verdade. A quantidade de opções que nós temos aqui é muito grande. Tá certo? E a gente está falando aqui na situação de ampla concorrência. Então, nós usamos a medida mais conservadora possível. E todo mundo, e consideramos todo o público do Enem para ela. E vejam a quantidade de opções que nós temos aqui. É vasta, é significativa. E agora eu vou pegar um grupo específico para a gente mostrar uma situação que eu acho que é ainda mais interessante para a gente conversar aqui. E aí eu vou dar atenção especial para os concluintes da rede pública brasileira. Quando nós pegamos todas as reservas que são utilizadas para a rede pública, e aí o SISU ele pode combinar diferentes critérios. Então, você pode ter rede pública isolada, rede pública com nível socioeconômico, rede pública com critérios de cor e raça, e outros critérios possíveis que aí cada instituição tem o seu. Eu não vou mencionar todos eles, só mencionei alguns aqui para explicar essa diferença aqui, que são, a gente colocou aqui 1.650 cursos. Então, na verdade, são 1.600 critérios de reserva de vagas. Tá bem? Para facilitar o entendimento aqui de vocês. No caso das reservas de vagas para a rede pública, a nota de corte desses 20% dos cursos, que são esses 1.650 aqui, ficou em 532. Então, é uma média menor do que a do slide anterior que eu apresentei. Quantas pessoas estão participando desse jogo hoje no SISU? 357 mil daqueles concluintes do ensino médio, da rede pública. Dá 43% dos jovens que participaram do Enem na última edição. Ou seja, a gente está bem perto da metade dos jovens estão podendo participar de 20%. Logicamente que pessoas com menos de 532 pontos vão poder participar de alguma seleção ainda. A gente pegou uma reserva de 20% para mostrar um valor importante desse conjunto, né? Para dar opções para o jovem poder escolher. E no ProUni, com uma nota também de 509 pontos, porque o ProUni a gente analisou de modo geral, nós temos 440 mil jovens da rede pública que podem participar. De 25% das vagas dos cursos do ProUni. Das 53% dos jovens brasileiros, mais da metade dos jovens. Eu vou frisar de novo essa nota 509, porque ela está abaixo da média nacional. Então, significa que, claramente, você vai ter mais da metade dos jovens dentro desse jogo aqui. Isso é fundamental para a gente. E eu vou trazer agora o mapa de palavras para as inscrições das vagas da rede pública, das reservas de vaga para a rede pública. Olha a diferença para o anterior. Aqui mostra a função social das reservas de vagas, que é a política educacional brasileira. Isso é fundamental para a gente mencionar. Ela faz diferença. Nós temos uma gama aqui muito maior de cursos. A outra já era grande, essa aqui é enorme. É fundamental. E eu vou dar um exemplo, porque às vezes a gente fica pensando que alguns cursos de prestígio não são possíveis, né? No curso de Direito, nós temos 21 cursos dentro desse hall aqui, ó. São 21 cursos de Direito nas 5 regiões do país. Então, nós temos, sim, a oportunidade de ter pessoas da rede pública com uma média de 532 pontos no Enem fazendo curso de Direito, por meio das reservas
que nós temos hoje na nossa política educacional. Isso é fundamental. É fundamental frisar a quantidade de áreas de licenciatura que nós temos aqui disponíveis, porque é um curso fundamental para a nossa sociedade. É fundamental a gente mencionar a quantidade de cursos de engenharia civil, elétrica, florestal, que é um tema importante para a gente, que a gente tem trazido, mecânica, engenharia de produção, ciências econômicas. Então, a administração, inclusive, é uma palavra que está bem grande aqui, dá para ver, né, olho nu, e isso dá um destaque para ela, né? Então, a gente mostra, por meio desse mapa de palavras aqui, que é, sim, possível entrar no curso que você deseja, com a reserva de vagas. Isso é fundamental. O sonho de acessar a educação superior é possível. E eu queria, com essa mensagem, encerrar minha frase e convidar todos os jovens brasileiros, todos aqueles que já encerraram o ensino médio em outros anos e que têm um sonho de ingressar na educação superior, que participem. Porque eu não preciso falar mais nada depois de olhar para um mapa desse, sinceramente. Assim, a quantidade de cursos que estão aqui disponíveis para vocês, jovens e jovens interessados em ingressar na educação superior, é aquela velha brincadeira. Você entendeu ou você quer que eu desenhe? Aqui está desenhado, tá? Não tem mais, sabe? Como mostrar como é possível, e esse sonho é possível. E assim, para nós do INEP, eu acho que é fundamental. E isso eu estou sendo até um pouco insistente, porque nós trabalhamos o ano todo para isso aqui, ó, para esse mapa. Para que no fim dessa jornada, de mais de um ano para construir essa prova, e de 12 anos de educação de cada um desses jovens até terminar o ensino médio, que eles possam concluir esse sonho, que eles possam realizar esse sonho aqui. Isso é fundamental para a gente. Muito obrigado. Bom, agradecer aqui ao Rubens e, mais uma vez, em nome dele, queria cumprimentar toda a equipe do MEC, parabenizar todos os parceiros importantes nesse grande evento que é o Enem no Brasil, que envolve milhares de pessoas nos estados, nos municípios. Portanto, agradecer mais uma vez sempre essa cooperação federativa que é realizada no Enem no país. Eu queria apenas reforçar aqui alguns pontos. Primeiro, dizer que o grande objetivo, e agradecer mais uma vez sempre a presença da imprensa, que o grande objetivo dessa apresentação é sensibilizar os jovens brasileiros da importância do Enem. O Enem é uma política que garante equidade, que garante democratização no acesso, né? Eu sempre gosto de lembrar, na época, por exemplo, que eu fiz o vestibular, que ainda era para o vestibular, se eu quisesse fazer um vestibular para a universidade em São Paulo, eu teria que me deslocar do Ceará até São Paulo para fazer o exame. Hoje, um jovem em qualquer lugar do Brasil pode pode fazer o Enem para qualquer universidade, em qualquer local do país. Portanto, isso garantiu, além de todas as políticas de acesso da educação pública, das cotas, enfim. Então, primeiro eu queria sensibilizar, e o papel da imprensa é importante de levar essa informação até os jovens brasileiros. Depois do esforço que o MEC, mesmo no curto prazo, fez em 2023, no sentido de sensibilizar o incremento, o aumento da tendência de curva da queda da inscrição do Enem. Nós tínhamos quase 500 mil inscritos no Enem de 2023, a mais do que 2022, mas destaco, houve um crescimento de inscrições em praticamente 10%, comparado com o ano anterior, no número de inscrições em relação às matrículas do ensino médio na rede pública, e houve uma participação, em termos de concluintes, um crescimento de quase 9%. Mas repito que ainda é muito baixo diante do potencial que nós temos de acesso. Eu queria destacar exatamente isso. Nós temos hoje, e aí eu vou focar um pouco, no geral, como disse o Rubens, é bom colocar isso, nós temos um total de matrículas públicas e privadas em torno de 2.083.000 jovens que estão concluindo o ensino médio no ano de 2023, e que se inscreveram apenas 1.400.000, ou seja, nós tivemos mais de 600 mil jovens que não se inscreveram no Enem,
e destes que participaram, apenas 50% dos que estão matriculados concluindo o ensino médio, ou seja, metade dos jovens brasileiros que estão concluindo o ensino médio de 2023 realizaram a prova do Enem. Então, esse é um número que é importante, uma mobilização em relação a isso. Claro, e aí tem uma distorção muito grande entre os estados. Tem estado, repito, com 80%, estado com 41%, 40%, ou seja, um é metade do outro. Então, caberá também aí, vou já falar um pouco dos movimentos que o MEC tem procurado fazer. E quando a gente fala da educação pública, né, ainda é menor. Nós temos aqui 1.792.000 jovens do ensino público concluídos em 2023, né? Apenas 1.181.000 se inscreveram, portanto, 65%, mesmo com o crescimento comparado para 2022, mas 46,7% apenas dos jovens da escola pública do ensino médio brasileiro fizeram o exame, menos da metade. Então, e aí você pode perguntar, qual o motivo disso? Porque tem que pagar a inscrição, mas a inscrição é gratuita. Então, precisa identificar o motivo que esse jovem, né? E eu vou já falar um pouco das medidas que nós vamos fazer para identificar qual a razão que esse jovem que está concluindo o ensino médio naquele ano não está realizando o Enem. E aí também a mesma forma, tem variações, chega a ter 80% num estado e 29% no outro. Ou seja, menos da metade, né, ou quase um terço, né, de um estado para outro. Então, precisamos identificar os motivos em cada rede, em cada estado, e dialogar com as redes para identificar os motivos disso. Então, eu destaco, e quero aqui também parabenizar aqueles jovens que tiraram nota 1000 na redação. O MEC está construindo uma política de reconhecimento aos resultados de todos os jovens e professores, né? Acho que é importante reconhecer e premiar os resultados da educação brasileira, principalmente pública brasileira, do esforço. Portanto, essa também será mais uma das ações importantes que a gente vai implementar aqui no MEC. Eu quero apenas dizer que, com esse objetivo, nós estamos pensando em algumas ações, já trabalhando em algumas ações. Primeiro, uma grande articulação com as redes. Está aqui a Secretaria de Educação Básica, a gente dialogar, lembrando que nenhuma política pública que vai trabalhar com a educação básica, ela tem resultados efetivos ou sucesso se não for construído com as redes estaduais e principalmente falando em educação do ensino médio. Então, é preciso construir com as redes estaduais os motivos, identificar por que o Estado tem 29%, 30% de inscrições dos alunos da rede pública no Enem, né? Portanto, nós já estamos articulando a partir desse resultado, vamos articular com as redes estaduais para que a gente possa mudar, né, e reverter esses números, principalmente em alguns estados, porque cabe aí uma articulação em cada estado, né? Então, isso é um motivo, a liderança do secretário, do governador, enfim, de cada estado, nesse processo educacional. Depois, a ideia também da gente fazer uma pesquisa, e o INEP fará essa pesquisa, para os alunos que se inscreveram, concluintes que se inscreveram no Enem 2023, porque a gente consegue hoje identificar e ter acesso a eles, né? Para saber a razão desses jovens que se inscreveram. Lembrando que o número nós tivemos, só lembrar que o número, nós tivemos 1 milhão, só pegar aqui o dado, nós tivemos aqui, do geral, 1.181.000, é o geral? Rubens? Então, o geral é esse, né? O geral, nós tivemos 1.415.000 inscritos e apenas 1 milhão participou. Ou seja, ele se inscreveu e praticamente
mais de 300, quase 400 mil jovens não foi fazer a prova. Qual o motivo de não fazer a prova? Né? Então, a gente quer identificar qual foi a razão. Porque ficou longe da minha casa, porque eu não acredito mais, me desestimulei, achei que eu não estou... Enfim, para que a gente possa tomar as ações baseadas em evidências efetivas, para a gente identificar o que o MEC precisa fazer, o que as redes precisam fazer, para garantir, primeiro, repito, que metade dos jovens que estão concluindo o ensino médio não fizeram o Enem. E depois, por que os jovens que se inscreveram não foram fazer a prova. Então, são duas questões aí que nós precisamos identificar. E como as inscrições do Enem já é em maio, então a gente quer, como é mais complicado identificar a pessoa que já está fora do ensino médio, então nós vamos fazer, pelo menos, as pessoas que estão concluindo o ensino médio, identificar o motivo da razão dessa sua desistência. Então, essa é uma votação importante que nós vamos travar nessas próximas semanas, até março, a gente tem um resultado disso. Depois, fazer uma grande campanha, fortalecer ainda mais a campanha nacional do Enem esse ano, para a inscrição dos jovens em todo o país. O Rubens mostrou que os jovens podem sim acessar uma diversidade de cursos. Você tem uma ideia, nós ofertamos 290 mil vagas no ProUni, de bolsa do ProUni ano passado, e tivemos aí 170 mil 170 mil vagas ocupadas, ou seja, tivemos mais de 100 mil vagas ociosas de bolsa do ProUni. Então, a gente também está identificando quais as mudanças importantes. Eu vou já falar um pouco também sobre o ProUni. Depois dizer que o presidente hoje vai estar sancionando a lei da poupança para o jovem, do pé de meia do jovem do ensino médio. Então, e nessa lei que será sancionado hoje, o programa que será lançado pelo presidente, eu posso adiantar aqui que terá também um incentivo para o jovem que fizer o Enem. Então, isso vai ser também uma forma de estimular ao jovem regular do ensino médio, que vai receber esse auxílio financeiro dos 3 anos do ensino médio, mas no último ano, no terceiro ano, ele vai receber um percentual, um valor, para fazer a prova do Enem. Então, também é uma forma de estimular que o jovem do terceiro ano do ensino médio faça a prova do Enem, mas é mais um estímulo, porque nós precisamos convencer e mostrar. Primeiro, não há custo nenhum para o jovem. Depois, é a porta, é a oportunidade que ele tem para acessar o ensino superior brasileiro. Então, não há motivo do jovem não fazer o Enem, independente do resultado que ele vai alcançar. Então, também essa é uma votação importante que nós vamos trazer para estimular o crescimento da inscrição do Enem no nosso país. Enfim, eu quero dizer que estão abertas as vagas, já foi publicado o edital do SISU, vão ser mais de 264 mil vagas para as universidades públicas, e as inscrições já vão iniciar a partir do dia 22 de janeiro de 2024, vão até 25 de janeiro de 2024. Já foi divulgado todo o número de vagas por universidade no Brasil, nas federais do Brasil. Já vai levar em consideração, uma seleção única, a mudança esse ano vai ser uma seleção única, tanto para o primeiro como para o segundo semestre. Isso vai otimizar também a ocupação das vagas nas universidades, que também sobrava muitas vagas, muitas vezes ociosas nas universidades, foi uma estratégia para garantir a ocupação dessas vagas nas universidades. E também já vai ser, por isso a gente correu com a sanção da nova lei de cotas, exatamente para que a gente possa, as novas regras da lei de cotas já valer esse ano para o SISU. Portanto, lembrando que a partir do dia 22 estará abertas as inscrições para o SISU. Em relação ao ProUni, nós vamos agora aqui anunciar um pouco o cronograma. As inscrições estarão abertas, aliás, o edital será publicado amanhã, então as pessoas poderão ter acesso às regras do novo ProUni, a partir de amanhã. A consulta de bolsa estará disponível a partir de sexta-feira, dia 19, saber qual é a oferta de bolsa para cada curso, para cada área. Nós estamos avaliando a mudança ou não da nota de corte para o ProUni, por conta da redução
da oferta de vagas que teve em 2023. Portanto, será decidido até amanhã e publicado no edital que será lançado amanhã. E as inscrições começarão a partir de 0h01 do dia 29, ou seja, a partir de meia-noite do domingo, né, o jovem estará à disposição de se inscrever no ProUni, ou seja, ele vai ter o acesso às informações a partir de amanhã e sexta-feira, e dia 29 ele já vai iniciar, a partir de meia-noite, vai iniciar as inscrições e vai até o dia 1º de fevereiro. Portanto, em relação ao FIES, nós não ainda vamos divulgar o calendário agora, porque nós estamos no processo de mudança do FIES, né? Portanto, nós estamos fechando essas mudanças para que a gente possa já garantir as novas regras do FIES para as inscrições, que geralmente é em março, né? Geralmente é em março as inscrições do FIES. Bom, eu queria dizer que a partir, que horas são? São 10h19, vou passar a palavra agora para o Palácio, mas a partir de 10h30 estará disponível para todos os jovens que realizaram o Enem no Brasil as suas notas, a partir de 10h30, horário de Brasília, estará disponível. Então, daqui a pouquinho, daqui a exatamente 10 minutos, estarão disponíveis as notas. Eu sei que os jovens estão aí ansiosos, mas a partir de... Eu pedi até um botão para a gente apertar aqui, mas não né? Mas a partir daqui a 10 minutos estarão disponíveis a todos os jovens. Mas desejo sucesso, sorte aí, sucesso para todos os jovens brasileiros. Sempre lutem pelo futuro de vocês, que a importância da educação, do acesso à educação pública brasileira, educação privada, portanto, mas ter o acesso ao curso superior. Portanto, eu queria agora passar a palavra para o Manuel Palácio, depois eu faço o encerramento. Obrigado, gente. Bom dia a todos e a todas. Saúdo o ministro Camilo Santana, os secretários presentes, a secretária Isolda. Dizer que esse aumento importante, né, no número de inscritos, que traduz uma expectativa maior dos jovens de acesso e de novas oportunidades na educação superior, só foi alcançado pela colaboração de todas as áreas do MEC. E para 2024, a nossa expectativa é de ampliar ainda mais a participação, em especial daqueles que estão concluindo o ensino médio, que isso é um público preferencial do Enem. Então, nós vamos trabalhar desde março agora para que fazer uma campanha em favor da ampliação da participação de todos os concluintes no Enem. Nesse sentido, assumimos já o compromisso aqui, por solicitação do ministro, de fazer uma pesquisa sobre as razões que levam uma parcela dos jovens a não se inscreverem. Pode ser falta de informação, falta de chegada, né, das secretarias de educação até todas as escolas de ensino médio, de modo a trazer esses jovens. Esse é um movimento importante, nós queremos atuar junto às secretarias para tornar esse processo mais incisivo. E nós vamos usar os e-mails, né, das inscrições para fazer as perguntas relevantes sobre os motivos que levam alguns jovens a não comparecerem, e outros jovens a não se inscreverem. Nós não temos, obviamente, os e-mails de inscrição de quem não se inscreveu, mas podemos perguntar àqueles que se inscreveram quais são as razões que eles veem para seus colegas de turma, né, não participarem. Não precisamos perguntar apenas das suas razões pessoais, mas a percepção que os estudantes do ensino médio têm sobre a participação no Enem. Nós vamos soltar esses e-mails para todos e também a imprensa pode noticiar que todos aqueles que se inscreveram no Enem vão receber um e-mail para que a gente tenha informação sobre como é que os jovens que estão concluindo o ensino médio, jovens de 17, 18, 19 anos, como é que eles estão percebendo as oportunidades que o Enem oferece e as dificuldades que têm de acesso. Várias medidas podem ser tomadas para favorecer, facilitar esse acesso e a gente alcançar esse objetivo que é tão importante, de que todos os jovens que concluem o ensino médio participem do processo. Os dados apresentados hoje têm um objetivo claro de convencer aos jovens brasileiros que essa não é uma competição por acesso à educação superior que esteja fora do alcance. Então, nossos dados apresentados hoje, 1/4 dos cursos, 1/5 dos cursos, são acessíveis a 50%, 60% dos estudantes que participaram do Enem.
não é uma competição para poucos. É a porta de acesso democrática e aberta a todos os brasileiros que concluem o ensino médio para o acesso à educação superior pública, o ProUni, o SISU. Então, essa é a mensagem de hoje. Os dados são eloquentes e daqui a alguns minutos nós vamos ter os resultados publicados. Para perguntas? Muito obrigado. Nome e veículo, por favor, gente. Ministro, bom dia. Bom dia também ao presidente do INEP. Na apresentação, consta que 40 redações tiraram, na verdade, que a nota mínima da redação foi de 40 pontos. É isso. Mas aí a minha pergunta não teve nenhuma redação zerada, com nota 0, como ocorreram em anos anteriores da edição do Enem? E quantas tiraram nota 0? Obrigada. Não, a razão foi explicada pelo Rubens há pouco. A nota 0 ela é exclusiva daqueles que cometeram algum tipo de erro na produção textual que desqualifica a participação daquela redação. Há uma exigência de número de linhas mínimo, há uma série de exigências que tornam a redação passível de correção. Aqueles que não alcançaram não atenderam esses critérios, colocam 0. Então, na prática, são estudantes que não chegaram a ser avaliados por alguma razão específica, por critérios de correção. Então, a nota mínima para aquele que teve a correção da redação acabou sendo 40 pontos, que significa que ele ultrapassou os critérios de participação. Essa foi a razão apresentada. A gente tem a quantidade de redações desclassificadas? Temos essa informação. Podemos produzir esse dado para você. Não está aqui na apresentação, mas é o mesmo que acontece com estudantes que deixam em branco a prova de alguma participação, de alguma das duas provas que compõem o Enem. Bom dia, Rita Yoshimine, TV Globo. Minha pergunta é a seguinte: eu sei que ainda vai ser feita uma pesquisa, mas eu não sei se o INEP e o MEC já têm a informação em relação aos que não optam pelo Enem. Eles não querem fazer o ensino superior ou eles optam por outras formas de ingresso, talvez o PAS ou o próprio sistema tradicional de vestibular? E uma segunda pergunta porque sempre houve, segundo o gráfico histórico desde 2009, sempre houve essa diferença entre inscritos e os que fazem a prova. Nunca foi feita uma pesquisa a respeito de motivos? Obrigada. Até onde eu tenho informação, essa pesquisa será uma pesquisa original. Nós vamos soltar esses questionários para todos os inscritos, né, e vamos produzir resultados que esperamos publicar até o final de março. O fato de existirem outras formas de acesso, por exemplo, a minha universidade tem um programa de acesso seriado. Mas, usualmente, quem participa do programa de acesso seriado faz também o Enem. Ou mesmo os vestibulares específicos, que algumas instituições organizam, eles não são, digamos, substitutivos, né, ao Enem. O jovem que está buscando acesso à educação superior, o caminho mais imediato, mais fácil de acesso é o Enem. Esse democratizador do acesso, na medida em que você tem 1.700 cidades no país que realizam a prova do Enem. Então, na minha cidade, isso que eu posso falar de forma mais específica, é raro você encontrar alguém que só faça uma modalidade de acesso e não faça também o Enem. O acesso seriado é muito para regionalizar o ingresso na educação, tem as suas razões, mas quem está disputando uma vaga na educação superior, a primeira opção para buscar esse acesso é sempre o Enem. Então, o processo de convencer, trazer os demais jovens à participação no Enem é convencê-los de que a educação superior está ao seu alcance e da importância de ter acesso à educação superior. Então, só para concluir, desculpa, para ver se eu entendi. Então, num primeiro momento, pode-se pensar que essas pessoas que não fazem o Enem é porque elas, de fato, não querem o ensino superior. É isso. Elas não migraram para outras formas de ingresso. Sim, nós vamos produzir uma informação mais precisa sobre esse tema, mas
o fato de que você tem algumas unidades da federação que alcançam quase 90% de participação daqueles que concluem o ensino médio e tem outras unidades da federação que têm algo em torno de 40%, sugere fortemente o fato de que é um problema também de mobilização, é um problema de comunicação. E acreditamos que o MEC, coordenando os esforços dos diferentes entes federados, pode agir no sentido de fazer com que todos se aproximem das marcas mais elevadas. Não há muita razão porque uma unidade da federação tem percentuais mais elevados e outra tem um percentual mais baixo. É uma questão de mobilização e de convencimento, né, dos jovens da importância de participar desse processo. Acreditamos bastante que vamos ter êxito na elevação desses percentuais na próxima edição. Só reforçar, por isso a importância da realização dessa pesquisa, para a gente ter evidências, para que a gente possa tomar decisões a partir, né, de dados concretos em relação a isso. Por exemplo, é porque o jovem termina o ensino técnico e não quer ir para o ensino superior. Essa é a decisão que ele tem. Mas hoje nós só temos 9% das matrículas de ensino médio em curso técnico. É muito baixo o percentual de matrícula. Você pode identificar, então, Pernambuco e o Ceará, que tem muita escola técnica profissionalizante, o percentual seria baixo, mas não é alto a inscrição no Enem. Então, a gente precisa entender um pouco essa dinâmica para que a gente possa tomar as medidas assertivas para que a gente possa melhorar. E eu acredito que é um processo muito mais de convencimento das redes, de articular, e também para mostrar ao jovem que ele não perde nada com isso. Ele pode até ficar não perde nada em relação a fazer a prova do Enem em relação a isso. Então, é só para reforçar a importância da realização. E nós vamos fazer uma pesquisa que possa ser possível até o final de março, para a gente já poder utilizar essas ferramentas, esses dados para o Enem desse ano. E, se for necessário, fazer uma pesquisa maior, né, depois, para que a gente possa tomar decisões futuras em relação a qualquer decisão em relação ao Enem. Bom dia, ministro. Bom dia, presidente. Marcos Amoroso, da CNN Brasil. Pelos dados, a gente viu que a redação nota 1000 é a exceção da exceção, né? Foram 60 casos e referentes à escola pública, ela é mais exceção ainda, são 4. A gente sabe que é um problema crônico do Brasil, a interpretação e a redação de textos desde o ensino básico até o ensino médio. O que o governo pretende fazer para que esse número não seja tão discrepante? Porque, querendo ou não, foram menos de 10% das redações nota 1000 da escola pública, que seria ser a bandeira, assim, do governo, né, da educação. O que pode ser feito para melhorar esses números? Bom, nós consideramos que o maior programa, porque a educação é um processo continuado, você tem que ver todas as fases e os anos letivos. E, para nós, o maior programa que a gente construiu com as redes em 2023 foi o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, quando a gente tem a criança aprendendo a ler e a escrever na idade certa, repito, há toda uma melhoria na qualidade e desempenho dessa criança, desse jovem, em todos os anos letivos da educação. Então, esse para mim, é um dos maiores programas que, claro que todo esforço ele envolve estados e municípios, inclusive o presidente deverá convidar agora os governadores para uma reunião de uma pactuação de metas. Nós criamos o programa, estabelecemos aí os passos do programa, as ações do programa, mas pactuamos metas. As metas foram pactuadas com os secretários estaduais, mas agora precisam ser pactuadas e assumidas pelas lideranças dos estados, que são os governadores. Muitas vezes os resultados de uma política ela só é alcançada quando tem a liderança ali da autoridade maior, no caso do governador, no caso do prefeito. Portanto, essa mobilização é importante. Então, todos os esforços importantes nesse sentido, mas eu vejo que isso é uma coisa que precisa começar desde o início dos anos fundamentais, para que a gente possa ter um resultado ao final do ensino médio. E você pode perceber, a pessoa aí da CNN, que estados que têm melhorado o seu desempenho, né, no IDEB, fruto muitas vezes dessa política em relação... Como é, Fernando? O site já está? Já abriu o site, faz 2 minutos. De tanto acesso.
Bom dia, ministro, presidente. Aproveitando a pergunta do Marcos, eu queria completar. Existe algum plano de ação para os próximos 3 anos em relação ao fato das notas baixas baixas não, né? A falta de números 1000 nas notas da redação na escola pública? E outra pergunta que eu gostaria de fazer é se o senhor pode detalhar em relação a esse incentivo que vai ter para os alunos que realizarem o Enem e que vão receber a poupança do governo. Bom, a gente pode, acho que foi importante as 2 colocações em relação à redação. Eu sei que tem muitas iniciativas estaduais, municipais, né, de estímulo aos jovens que vão fazer o Enem, de cursinhos, enfim. A gente pode também pensar de que forma podemos estimular isso focado, inclusive, na redação. Mas, em relação à poupança, eu repito uma coisa que eu sempre tenho dito, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então, haverá o lançamento pelo presidente em breve, ele vai marcar e ele vai dizer, ele vai anunciar quais são os valores, como é que vai ser vai funcionar o programa, né, e como é que vai ser o pagamento, os valores, mas já estou adiantando que terá um valor para o jovem que realiza a prova do Enem no 3º ano. Ministro, vai ser um valor ou o governo estuda algum tipo de isenção da inscrição para os alunos que estão no 3º ano do ensino médio? Não, já é isento, né? Os alunos que são na rede pública já é isenta. Quem tem bolsa é isento. O quê? Na poupança é dos 3 anos, 1º, 2º, 3º. Ele começa a receber. Aliás, quem já está no 3º ano já vai começar a receber esse ano. Quem tiver no 2º também. Quem tiver no 1º, nós vamos começar a pagar os 3 anos. Nós estamos trabalhando, porque, repito, eu não gosto de dar um prazo, mas estamos fazendo um esforço, porque envolve Caixa Econômica, envolve outros ministérios e tal, envolve os estados, porque são eles que vão repassar as informações para o Ministério. Nós estamos criando um sistema para acompanhamento, de controle, então, mas a gente espera, estamos trabalhando com esforço para que até o final de março a gente já possa pagar a primeira retirada da poupança. A gente vai ter que encerrar. Bom dia. Caroline Bandeira, do Jornal Globo. Ministro, o senhor falou sobre o FIES, que em março deve abrir as inscrições, é isso, né? E aí a ideia é ter um novo FIES remodelado, a ideia do FIES social, mais social. Eu queria saber em que pé que está isso, se já está pronto o projeto, se vai ser em março mesmo que vai ser finalizado, e saber se o senhor pode dar mais detalhes sobre isso. Obrigada. Não, o que eu posso adiantar é que a proposta está pronta. A gente já teve uma reunião, aliás, tivemos várias reuniões ano passado, porque, repito, envolve aí uma série de ministérios, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Casa Civil, né? Então, o que havia consenso na questão do refis nós fizemos, né? Aliás, é importante te lembrar que o refis vale até o final de maio, né? Até o final de dezembro, 164 mil pessoas acessaram o refis, que tem vantagens importantes e com desconto de até 99% do principal e 100% dos juros e multas. E agora nós queremos finalizar, e o nosso esforço é ainda agora no mês de janeiro, né? Ontem estive na Casa Civil com o ministro Rui Costa, para que a gente possa, se não essa semana que vem, tentar reunir todos os ministérios para fechar, bater o martelo nas mudanças, para que a gente possa anunciar, porque essa tem sido uma forte demanda por parte do... Então, eu não gostaria de entrar nos detalhes, até porque, repito, eu quero anunciar e falar disso a partir do momento que tiver tudo acordado, né? Mas mudanças a ideia é proporcionar que os jovens do FIES possam ter seus cursos financiados como um todo. Que o que a gente tem identificado é que o jovem, às vezes, financia o curso, aí financia ele 70% e, às vezes, ele não tem uns 30% ou 20% para pagar a prestação. Então, isso inviabiliza aí, gera questão de inadimplência, uma série, e a forma também de pagamento da dívida. Então, fazer um processo justo que ele possa pagar diante da renda que ele passa a ter após formar. Então, são pontos que nós estamos discutindo para que a gente possa apresentar aí para... Já estou adiantando um pouco, são os pontos, mas a gente precisa apresentar e fechar para anunciar essas mudanças. Ministro, qual seria a diferença do ProUni nesse caso do FIES tendo uma isenção?
Então, o ProUni é bolsa, o estudante não paga nada, né? Tem a bolsa que é 50%, que a gente também está tentando estimular que a grande maioria sejam para a bolsa de 100%. E quem tem a bolsa de 50% possa pegar os outros 50% no FIES. Então, é casar os dois programas. Então, mas essa é a grande diferença de um para o outro. E, aliás, também uma preocupação, para encerrar, uma preocupação é com a assistência estudantil. A gente tem identificado que um dos problemas também que tem feito o jovem no ensino superior, muitas vezes desistir da faculdade. Eu digo isso por uma experiência própria. Quando eu era governador, aliás, eu criei um programa no meu estado, né, que é o Avance, que era uma bolsa para o jovem que ingressava, de escola pública, ingressava no ensino superior, porque muitas vezes o jovem passa a universidade do interior, passa a universidade na capital, não tem, às vezes, dinheiro para se manter. Então, quando você recebe uma bolsa do ProUni, por exemplo, você tem a bolsa por curso, mas às vezes não tem o dinheiro para se manter. Da mesma forma, a universidade pública é gratuita, mas às vezes você vai para lá com esforço, mas às vezes não tem como se manter, onde morar, o que comer. Então, a política da assistência estudantil, inclusive, foi aprovada agora pelo Congresso Nacional, aliás, pela Câmara, mas eu acho que é aprovada pelo Senado, que é a nova política de assistência estudantil, ela é importante e nós estamos discutindo dentro do ProUni como inserir na própria bolsa um auxílio para os estudantes nesse sentido. Então, são processos de discussão que nós estamos fazendo para garantir. O nosso objetivo é não perder nenhum jovem também no ensino superior, que ele possa entrar e concluir, realizar o sonho dele. Muitas vezes ele não consegue fazer isso porque ele não tem condições, né? Porque, claro que tem um desinteresse, às vezes não gosta do curso, quer mudar, mas tem muitos casos de jovens que passam no ensino superior e que desistem por muitas vezes não ter condições de se manter. Então, é esse olhar geral que nós estamos procurando fazer, para que a gente possa garantir que esse jovem realize os sonhos dele e nunca desista de concluir o seu ensino superior no nosso país. Bom, gente, quero mais uma vez agradecer, já está aí aberta aí os resultados, consultar os resultados, mas agradecer mais uma vez à imprensa e a todos do INEP, e a todos do Ministério da Educação, e a todas as redes estaduais de todo o país. Muito obrigado. Essa foi a coletiva de imprensa para divulgação dos resultados do Enem 2023. O ministro Camilo Santana disse que apenas metade dos jovens concluintes do ensino médio participaram do Enem. Ele disse que é importante sensibilizar esses jovens para a importância do Enem, uma política que promove a equidade e a democratização do acesso ao ensino superior. Ele quer identificar as razões para esses jovens não participarem e também articular ações com as secretarias e os estados para melhorar esses índices. O ministro também disse que o PED-MEI, o programa de poupança a estudantes de baixa renda no ensino médio, será assinado hoje à tarde pelo presidente da República. Para saber mais sobre esse assunto, continue no canal Educação.